Em uma manhã comum de janeiro de 1974, na cidade de Wichita, Kansas, uma descoberta horrível chocou a vizinhança e mudou para sempre a história da cidade. A família Otero foi encontrada morta dentro de casa. Joseph Otero, sua esposa Julie, e 2 de seus filhos, Joseph Jr., de apenas 9 anos, e Josephine, de 11, haviam sido brutalmente assassinados. Todos estavam amarrados. A cena era de um sadismo incompreensível. Os corpos mostravam sinais de estrangulamento e a filha, Josephine, foi encontrada pendurada no porão. O assassino havia deixado claro que não era um ladrão. Nada de valor foi levado. Ele estava ali por um motivo muito mais sombrio: prazer. O crime parecia obra de um maníaco, mas a polícia não tinha pistas. A cidade entrou em alerta. O medo se espalhou. E o assassino desapareceu. Por um tempo. Poucos meses depois, em abril daquele mesmo ano, uma nova tragédia. Catherine Bright, uma jovem de 21 anos, foi encontrada morta em sua casa. Tinha sido esfaqueada diversas vezes. O irmão dela, Kevin, também foi atacado, mas sobreviveu mesmo tendo levado 2 tiros. Ele contou à polícia que o homem era branco, de estatura média, usava luvas e parecia calmo, metódico, como se tudo fosse parte de um plano. A cidade, já traumatizada, agora tinha certeza. Havia um serial killer agindo em Wichita, mas o que ninguém sabia é que esse assassino buscava mais do que matar. Ele queria atenção, fama, controle. Em 1977, 2 novos assassinatos chamaram a atenção. Shirley Vian, de 24 anos, foi morta enquanto seus filhos estavam trancados no banheiro. E meses depois, Nancy Fox, de 25, foi assassinada em sua casa. Dessa vez, o assassino foi ainda mais ousado. Ele ligou para a polícia e relatou o próprio crime. Mais do que isso, passou a enviar cartas para a imprensa. Nelas, descrevia os assassinatos com detalhes assustadores e assinava com as iniciais BTK: Bind, Torture, Kill, amarrar, torturar, matar. O próprio monstro havia se batizado. Ele queria ser conhecido, queria ser temido, e conseguiu. As investigações se intensificaram. BTK parecia sempre um passo à frente. Escolhia suas vítimas com cuidado, observava por dias ou semanas, invadia a casa delas, amarrava com cordas ou fitas e matava sem pressa. Às vezes, levava objetos pessoais, roupas íntimas, joias, não pelo valor, mas como troféus. Em outras ocasiões, ficava no local por um tempo, reorganizando cenas ou se satisfazendo com o que havia feito. Ele registrava tudo. Tinha um diário detalhado, fotos, fantasias. Criava alter egos para reviver os crimes em sua mente doentia. Em 1985, a vítima foi Maureen Hedge, de 53 anos. Ela era vizinha de Dennis Rader, o homem por trás da máscara de BTK, embora ninguém soubesse disso ainda. 2 anos depois, em 1986, foi a vez de Vicki Wegerle, de 28 anos, ser brutalmente assassinada. A polícia começou a perder as esperanças. BTK parecia impossível de capturar. Em 1991, ele cometeu seu último assassinato conhecido. Dolores Davis, de 62 anos. Depois disso, silêncio. Por mais de uma década, BTK sumiu. Ninguém sabia se havia morrido, sido preso, mudado de estado ou simplesmente desistido. O caso esfriou. A cidade tentava seguir em frente, mas o medo ainda habitava nos becos escuros da memória coletiva. O assassino parecia um fantasma. Mas enquanto isso, Dennis Rader vivia como um cidadão exemplar. Trabalhava na prefeitura de Park City. Era voluntário escoteiro, casado, pai de 2 filhos, presidente do conselho de sua igreja. Morava numa casa simples, tinha cachorro, cuidava do jardim. Era o vizinho simpático, um rosto comum. Mas por dentro, ainda era BTK. E em 2004, o monstro acordou. 30 anos após seu primeiro crime, BTK decidiu reaparecer. Enviou cartas para jornais locais, incluindo cópias da carteira de identidade de Vicki Wegerle,
uma das vítimas cujo caso nunca havia sido ligado oficialmente a ele. Junto, fotos da cena do crime que jamais haviam sido divulgadas ao público. Era como se ele dissesse: "Fui eu, estou aqui." A polícia, agora com tecnologias modernas, retomou o caso com força total. Montaram uma força-tarefa, usaram análise de DNA, psicólogos, perfis criminais, tudo o que tinham. BTK continuou enviando mensagens. Numa delas, perguntou se poderia mandar um disquete sem risco de ser rastreado. A polícia respondeu, em uma publicação no jornal, que não, mas era uma armadilha, e ele caiu. O disquete foi enviado em fevereiro de 2005. Os metadados mostravam algo crucial. O arquivo havia sido editado por alguém chamado Dennis, e a igreja em que foi criado era a Christ Lutheran Church. A polícia rapidamente cruzou os dados e chegou a Dennis Rader. Uma amostra de DNA da filha dele confirmou o que todos temiam. O BTK estava entre eles o tempo todo. Dennis Rader foi preso em 25 de fevereiro de 2005. Na delegacia, confessou os crimes com calma assustadora. Contou tudo. Nomeou cada vítima. Descreveu cada passo. Falava como se estivesse relatando tarefas do dia a dia. Sem emoção, sem arrependimento. Era o ego falando. Ele queria o palco. E teve. Durante as buscas em sua casa, a polícia encontrou arquivos secretos, diários detalhados, fantasias femininas que ele usava para recriar os crimes e centenas de fotos. Inclusive dele mesmo, amarrado, encenando as mortes que causou. BTK havia documentado sua trajetória como um verdadeiro arquivista do horror. Em agosto de 2005, Dennis Rader foi condenado a 10 penas de prisão perpétua consecutivas, totalizando 175 anos sem direito a condicional. Hoje, ele cumpre sua pena na penitenciária de El Dorado, em Kansas, onde permanece isolado do mundo. A história do BTK continua sendo uma das mais estudadas do crime moderno. Seu nome virou símbolo de terror, frieza e manipulação. Livros, documentários, séries, como a famosa Mindhunter, retratam sua trajetória. Mas o mais assustador não são seus crimes. É o fato de que, por mais de 30 anos, ele esteve ao lado de todos. E ninguém suspeitava. Essa é a verdadeira face do mal. Ele não sempre se esconde nas sombras. Às vezes, ele sorri para você do outro lado da rua. Se você chegou até aqui, não esqueça. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias reais, impactantes e cheias de mistério. E me diga nos comentários, você já imaginou que o maior assassino da sua cidade poderia ser o próprio vizinho? Até o próximo vídeo. E lembre-se, nem todo monstro vive longe. Às vezes, ele mora ao lado.